nas suas mãos. 1 Coríntios 14:33, Hebreus 10:31 e 12:29. Falhando o remido como homem, falha como homem, e sua falha será tratada como falha de homem remido, que mesmo sendo remido, carrega ainda consigo a natureza carnal. Mas falhando o remido como ministro, falha como ministro. E falhando como ministro, não compromete a si mesmo, pois não estará falhando como homem. Falhando como ministro, compromete ele a palavra do Senhor, pois quis afirmar ela o que na realidade ela não afirma. Falhar como homens, os homens de Deus admitiram. Dos pecadores, eu sou o principal. Paulo na primeira carta a Timóteo 1:15. Todos tropeçamos em muitas coisas, Tiago 3:2. Se dissermos que não temos pecado, verbo no indicativo presente, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. João, em sua primeira carta 1:8. Porém, não afirmar apenas e tão somente o que é verdade, citando a bendita e inerrante palavra do Altíssimo, eles jamais admitirão fazer. O terceiro ponto calvinista diz: Cristo morreu pelos eleitos. A coisa é tão sem sustentação que homens como Charles Spurgeon, Samuel Falcão e outros se valeram de textos escatológicos, desviando-os ou maldosamente ou incompetentemente de seus contextos imediatos e aplicando-os à soteriologia, a doutrina da salvação. É o caso de Mateus 24:22. Falando aos judeus e falando sobre as coisas do fim e de sua volta gloriosa, disse o Senhor, em referência direta à grande tribulação: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. O Senhor se referia aos filhos de Israel, o povo da promessa. Era a eles que sua palavra dizia respeito. O assunto era escatológico, nada havia ali sobre a doutrina da salvação eterna. Mas Spurgeon, livro Eleição, página 10, e Samuel Falcão, livro Predestinação, página 108, aplicaram as palavras do Senhor como se ele as houvesse dito, referindo-se à salvação eterna, à vida eterna. É que defender mentiras exige manobras mirabolantes e consome uma tremenda mão de obra. Quem defende mentiras vive sempre de braços dados com contradições. É o caso de Spurgeon e de Samuel Falcão. É semelhante àquela conversa do cobertor curto: se cobre a cabeça, descobre os pés e vice-versa. A verdade não. A verdade liberta. Liberta inclusive dessas armadilhas. Quem está de braços com a verdade nunca tem medo de ser desmascarado, pois não tem do que sê-lo. O Senhor Jesus morreu por quantos entenderam de tê-lo como seu salvador pessoal entre os judeus e entre os gentios, ao longo de toda a dispensação da graça. O quarto ponto calvinista assevera: a salvação é pela graça de Deus. O Espírito Santo trará os eleitos. Claro que a salvação é pela graça de Deus. Mas antes da morte do Senhor Jesus, não houve ninguém predestinado, não foi? Ou isso é mistério, como costumam enrolar os que defendem essa ideia? A salvação é pela graça de Deus, que só se manifestou com a morte do Salvador. E a graça se manifestou a todos os homens. Tito 2:11. Todos os que dela ouviram falar e dela quiseram se valer, foram validos. E não quem Deus tenha previamente escolhido, como no joguinho das 3 cartas, aquele do essa perde, essa ganha, onde só ganha quem o croupier decidir. O Espírito Santo jamais converteu alguém a Jesus. Essa não é a sua função. Não é assim que está escrito. O que está escrito é que ele convenceria o mundo do pecado. Convenceria e não converteria. É necessário entender que só depois da invocação do nome do Senhor
é que o pecador recebe como selo, penhor e batismo a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E isso é o que está provado pelos textos que temos mencionado, João 16:8 e Atos 13:46. É claro que os judeus, a quem Paulo e Barnabé pregavam o Evangelho em Antioquia da Psídia, foram convencidos pelo Santo Espírito. Todavia, tendo eles mesmos deliberado rejeitar a mensagem da graça, não achando serem dignos da vida eterna, conforme palavras do próprio apóstolo, puderam fazê-lo, sem que o Espírito os forçasse a apelar para Jesus, o que aconteceria no caso da existência da coisa chamada de predestinação fatalista. Pelo menos um predestinado entre eles haveria de existir, se a coisa existisse. O quinto e último ponto do calvinismo diz: assim como Deus escolhe os seus, também os fará perseverar na fé. Uma vez salvo, sempre salvo. Claro que uma vez salvo, sempre salvo. Mas não existe essa conversa de perseverar em coisa nenhuma no que diz respeito à salvação. A salvação é um dom. A salvação foi um dom para o remido. E dom não carece de perseverança, como se de alguma forma ele viesse a deixar de ser dom. Se existe uma perseverança, é em relação à vida cristã. Perseverança no uso dos meios de graça, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas perseverança para continuar salvo só existiria se a salvação dependesse, como afirma o arminianismo, dos próprios recursos humanos, caso em que não haveria eficácia no sangue do Salvador. Ora com isso, que isso é invencionice de mentes perturbadas com o alcance extraordinário do sangue de Jesus, quer arminianistas, quer calvinistas. A salvação do remido é eterna, é para sempre, porque é assim que o sangue do Cordeiro de Deus funciona. Funciona na vida do pecador de uma vez por todas, sem essa de perseverar, de precisar fazer ou de deixar de fazer. O arminianismo e o calvinismo são os dois lados de uma cédula falsa. Se existe alguma coisa certa em ambas as teorias, é porque até um relógio parado está certo 2 vezes no dia, no exato momento em que seus ponteiros coincidem com a hora. Mas o postulado bíblico não está quase certo. Não é mais ou menos certo. O que a palavra de Deus afirma está correto, é imutável, irremovível, irrefutável. É necessário, todavia, que se saiba o que é que ela realmente afirma. Nobre ouvinte, a bênção da salvação eterna é extensiva a você também. Só não espere que Deus o arraste à força para a sua paz e para a sua glória, porque isso ele não fará jamais. Ele não o salvará violentando sua vontade, e nem anulará o dom gratuito depois de concedê-lo a você. Decida você mesmo o que vai ser. Poder do sangue de Jesus existe para salvá-lo, mesmo que você fosse 100 vezes mais pecador do que é. Porém, não haverá salvação para você sem o sangue de Jesus, mesmo que você fosse 100 vezes menos pecador do que é. Sem a invocação do nome do Senhor Jesus, sem salvação, sem vida eterna, sem paz com Deus, sem luz, sem nada. Veja o que vai fazer, veja o que está fazendo, e que o Senhor Todo-Poderoso Deus a todos abençoe, até onde for possível. Amém.